Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo este quinto domingo do tempo da Páscoa. A Páscoa vai ali caminhando, em direção agora do tempo pascal, também para a grande festa, onde será concluída com a vinda do Espírito Santo, Pentecostes, da qual a Igreja toda, os seus filhos e filhas, recebem o Espírito Santo de Deus para realmente viverem de acordo com a vontade de Deus e a vontade de Cristo. Hoje é uma palavra muito propícia, que nós estamos recebendo da Igreja. A leitura dos Atos dos Apóstolos hoje mostra justamente a Igreja no seu início em Jerusalém, aonde está muito nítido a comunidade apostólica, os apóstolos, Esses apóstolos levando cada vez mais a sério aquilo que Cristo pediu sobre ir e evangelizar, a começar de Jerusalém, por todas as outras nações mais tarde. Em Jerusalém, a igreja primitiva, como nós chamamos, começa a crescer, e começa a crescer de uma forma em que não só judeus, mas também outras pessoas de nacionalidade estrangeira começam a aderir ao chamado, ao seguimento de Cristo, E nós também podemos observar aqui, no finalzinho, que o número dos discípulos crescia muito, muito em Jerusalém. E grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Mesmo os judeus mais tradicionais se sentiram ali tocados pelo Filho de Deus e se convertem ao cristianismo, e começam a sua caminhada. Isso é muito interessante, porque a igreja nasce pequena. Cristo, o grupo dos 12, Nossa Senhora e mais alguns que caminhavam já há algum tempo com Cristo. Agora, nós vemos em tão pouco tempo uma adesão enorme das pessoas. Quando se cresce, e também a igreja não é ausente disso, qualquer estrutura não é só a alegria de ter mais membros, dessa estrutura, da igreja, no caso aqui, mas também entender que o crescimento requer mais cuidados. E se precisa ter mais cuidados, é porque o crescimento começa a dar algum tipo de conflito entre os membros participantes. A igreja está ali apostólica, mas nós notamos já que a função, como disse aqui, dos apóstolos é pregar a palavra, em primeiro lugar, porque é pelo conhecimento da palavra que se conhece a Jesus. Jesus agora já está na glória do Pai, Os seus seguidores continuam a sua missão, que é evangelizar. A palavra está fazendo um efeito muito forte na vida das pessoas, por isso o número cresceu. Mas também começam dentro da comunidade as falhas, as fraquezas, as necessidades humanas, O número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis partilham a mesma fé, de origem grega, outro país, começaram a queixar-se dos fiéis, fiel grego e o fiel judeu, de origem hebraica. Porém, tanto o grego como o hebraico, irmãos, com a mesma fé, o mesmo Senhor e também os mesmos direitos e também os mesmos deveres. Só que, pela alegria da evangelização, acabou-se deixando de lado as viúvas dos gregos. No atendimento, como diz aqui, diário. A igreja era assim. O dinamismo era diário, a vivência era todo dia. Se reuniam,
rezava, partia o pão nas casas, todo santo dia. E vai aumentando. Até que surge o primeiro problema da igreja, que é o não atendimento às viúvas. Aqui nós também vemos a classificação muito direta do ministério ordenado. Até então, a igreja é apostólica. E aqui nós vemos o surgimento, o nascimento do primeiro grau do sacramento da ordem, que hoje nós entendemos assim, que é o diaconato. Pedro toma a palavra, reúne os 12 e os 12 apóstolos, ali já, com a presença de Matias também, os 12 decidem, eles são cabeça. Os apóstolos nós chamamos hoje, são os bispos, né? Os apóstolos são ímpares, só os 12, né? Só que os sucessores desses apóstolos são os bispos. O sucessor de São Pedro é o Papa Francisco, que é o bispo de Roma, né? Os bispos, futuramente, quando a era apostólica cessa ou faleceram todos os apóstolos, são eles que são confiadas às comunidades da época e permanece até hoje. O nascimento do diaconato está aqui expresso, né? Reuniram a multidão e disseram: não está certo que nos deixemos a pregação da palavra para servir as mesas. Numa comunidade existem problemas físicos e espirituais, e os dois devem ser atendidos. Como você evangeliza hoje, por exemplo? Uma comunidade, qualquer lugar que se encontre, esteja com fome mesmo. O que vem primeiro? Dar-lhe nós mesmos, de comer. Não é assim que o próprio Cristo falou? A gente tem que parar muitas vezes de se preocupar em achar que só o Espírito sustenta, nesse sentido, as necessidades espirituais de cada um, sustenta a caminhada. Não, você precisa estar bem de corpo, alma, espírito. A igreja diz isso: corpo, alma e espírito, porque o corpo é templo do Espírito Santo. A alma é o sopro de vida dentro desse corpo. O espírito é a certeza de que este sopro nos dá testemunho que somos filhos de Deus. E que o nosso espírito também será unido um dia, após a morte, o corpo, a alma e o espírito. Como será? Por isso que acreditamos na ressurreição da carne. A igreja não diz assim, ressurreição do espírito. Já perceberam esse detalhe? Eu creio na ressurreição da carne, porque o espírito permanece, mas a carne não. E um dia será restituída e seremos novos homens e novas mulheres. Como? De acordo com Deus determinar. Mas já temos a figura de Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, corpo e divindade. Seremos semelhantes a Ele. Não seremos Ele, mas somos convidados a ser como Ele, porque Ele nos resgata. E a necessidade da comunidade aumenta, as viúvas começam a reclamar: olha, não estamos sendo atendidas. Mas é um irmão, é uma irmã, são irmãs, viúvas, deixadas de lado pela sociedade, não tem trabalho, não tem alimento e tem que criar os filhos, ficaram viúvas. Vamos escolher 7 homens, né? Dentro desses 7 homens, como tem que ser esses homens, né? 7 homens, primeiro, de boa fama; segundo, repletos do Espírito e de sabedoria; e em terceiro, serão encarregados, nós o encarregaremos para uma tarefa de serviço à comunidade
e a essas viúvas. O diaconato surge então como serviço, um serviço que sustenta a vida para que a palavra possa chegar com toda a força a essa vida sustentada. Cuidar do outro. A caridade não é só física. A caridade também, ela é espiritual. O físico e o espiritual, volto a dizer, não caminham separados. Cuidar da mesa, da fome física, sim, e cuidar do corpo que tem fome, como diz o salmista, minha alma tem sede de Deus, fome da palavra de Deus. Lembra que o profeta dizia, Deus disse ao profeta, está vendo aí, ó, embrulha estas palavras que você escreveu, embrulha, são minhas palavras, e come essas palavras. E o profeta embrulhou e engoliu, comeu a sustentação do corpo e da alma. O trabalho dos diáconos é isso. Hoje nós entendemos liturgia, caridade e serviço. É isso que o povo necessita. Viver bem a liturgia. Viver por excelência a caridade. A caridade leva ao amor fraterno. E a palavra de Deus. Junto com os apóstolos. Por quê? Deus inspirou aos apóstolos a eleição desses homens, chamados diáconos, servidores. Também proclamar a palavra da salvação, que vale para eles, para mim e para vocês. É a mesma palavra. A ordenação segue muito hoje, justamente o capítulo 6. Antes de ser ordenado, seja um padre, seja um diácono, o reitor apresenta, a pedido do bispo, podeis dizer-me, diz o bispo, se este é digno de receber tal mistério? E o reitor responde, tendo consultado o povo, em primeiro lugar, o povo, tendo acompanhado desde o início a preparação, a formação psicológica, humana, tudo, posso garantir ao Senhor, ele é digno de receber tal ministério, diaconato ou presbiterato. E aí o povo responde, graças a Deus, porque foi feita toda a preparação para que haja mais servidores. Então a igreja agora tem o bispo, o diácono e um pouco mais, algumas décadas para frente, São Pedro vai dizer, eu presbítero como vocês. O presbítero surge também quando a igreja já se espalhou fora de Jerusalém como um serviço. O serviço do diácono é transversal, por isso a estola que vocês observam aqui. O padre também tem a estola dele, que coloca sobre os ombros. Essa estola transversal diz que é um serviço transversal, para o povo. Na caridade, na liturgia, na palavra, na assistência. O padre, a estola é reta, porque significa o quê? O sacerdote, ele oferece o sacrifício que perdoa os pecados. O diácono não oferece o sacrifício, mas ele prepara a mesa do sacrifício para que o sacerdote, o presbítero, possa fazer aquilo ao qual lhe foi ordenado. É o mesmo sacramento, só que com funções diferentes, cada um com as suas tarefas e especificidades.
porém, um único sacramento que está de acordo em plena comunhão com, em primeiro lugar, o Papa, e em segundo lugar, o representante do Papa, aqui em São Paulo, Dom Rodrigo Scher, nosso arcebispo. E a comunhão se faz. Uma vez trabalhando em comunhão, a comunidade é servida. Se não se trabalha em comunhão, não tem assistência à comunidade. Se torna isolado. E o cristianismo é comunitário. Nunca esqueçam disso. Não se faz cristianismo isolado. Por isso, os ministros ordenados estão aqui para garantir a unidade apostólica. Porque o sacramento da ordem é e passa pela unidade e pessoa do apóstolo, o bispo. Aí a gente entende um pouco mais o que é esse serviço. E para que tudo isso? Termino completando aqui. Tudo isso serve para uma coisa essencial, única na nossa vida. A essência da nossa vida é escutar da igreja e de seus ministros a palavra de salvação, que é pregada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A comunidade sabe que o caminho é Cristo. A comunidade sabe que a vida é Cristo. A comunidade sabe que a verdade saiu e é Cristo. Saiu da boca de Cristo e é Cristo. E é isso que a comunidade tem que zelar sempre. Porque se algum ministro fugir disso, a comunidade tem a responsabilidade de alertar o bispo, o presbítero e o diácono. Veja como a comunhão se faz. Na pessoa de Jesus Cristo. Caminho, verdade e vida. E para isso, a recomendação final. Qual é? De sermos uma comunidade de fé. Tendes fé em Deus, diz o Senhor. Tendes fé em mim também. Sem mim, nada podeis fazer. Há semanas atrás, escutávamos: eu sou a porta da qual as ovelhas entram. Cristo é a porta. Não existe outra porta. Que conduz, o mediador que conduz a Deus. E aí está a igreja, constituída por seu povo e um sonho, né? A vontade de Deus, de Cristo, um povo sacerdotal. É o que foi dito, né? Vós sois uma nação santa, um povo sacerdotal. São Pedro, na carta de São Pedro, diz aqui, né? Que ele escreveu: vós sois santos. Lembre-se disso, carreguem isso. Vocês, temos que, por mais das nossas adversidades, lembre ao qual fostes resgatados para ser santo, o sangue de Cristo, a vida de Cristo, a entrega de Cristo. Vós sois uma nação santa, porque tem a Cristo que é santo, santo, santo. Não é isso que nós falamos? Na consagração, tu és santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a ti, a tua glória, não a nossa glória. Então, valorizemos cada vez mais como povo, como igreja, como comunidade, como eclésia, como igreja do Senhor. Valorize cada vez mais o que Cristo fez por mim e vocês. Tendes fé, a condição é a fé, porque sem fé não se entende o caminho. Sem fé, a vida não tem sentido. E sem fé, não existe verdade. Só mentiras. E a gente está vivendo uma fase, né?
tantas mentiras, tantas fake news, é assim que se chama, né? As fake news, tanta mentira, para conquistar coisas no mundo. Eu minto para garantir o poder. Eu crio uma imagem para garantir o poder. Eu falo do outro para ser superior ao outro. E Cristo, diante de Pilatos, o que é a verdade, Jesus? E ele fica em silêncio, porque ele é a verdade. Ele não responde, sou eu a verdade. A Pilatos, não. Silêncio. Diante de Pilatos, para que Pilatos contemple aquele homem esmagado, maltratado, julgado, quase sendo já morto. E Pilatos termina, eu não vi nenhum mal. Percebeu que ele é a verdade. Só que Pilatos não assumiu a verdade. Nós, como seguidores dele, temos que assumir o Cristo total. É essa a diferença. É essa a fé da igreja que nós proclamamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.